Bom dia. Desejo que tudo esteja bem contigo, apesar das lutas e dificuldades que nós temos cada dia na nossa vida. Acreditamos que a mão do Senhor está guiando nossa vida, passo a passo, até que cheguemos à perfeição do caráter e do amor de Jesus Cristo. 2 dias atrás, nós tivemos que enviar-vos mensagens de áudio das nossas meditações. Algumas dificuldades têm aparecido, mas pela graça do Senhor, o Senhor sempre indica um meio para que possamos avançar no seu trabalho de espalhar a mensagem. Se você está gostando dos nossos vídeos, das meditações, inscreva-se no canal, partilhe a mensagem, siga-nos pelo YouTube e pelo Facebook e também não esqueça de dar sempre um like nos vídeos, porque isso fará com que mais pessoas possam conhecer as nossas atividades e então o Evangelho de Cristo é espalhado para o mundo inteiro. Prezado amigo, vamos orar para que possamos meditar na palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Obrigado por nos despertar esta manhã e nos conceder a graça e o favor do Senhor para que possamos ter mais um dia sobre a face da terra, mais um tempo em que nós possamos buscar arrepender dos nossos pecados e cair aos pés de Cristo em humildade. Santo Deus, abençoa a tua palavra e nos abra a mente para compreender quão grande é o teu amor. Fique conosco, Senhor. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Prezado amigo, ontem nós estudamos sobre o amor reconciliatório. Esta mensagem foi passada em áudio. E hoje nós temos amor incompreensível. Jamais nós, seres humanos caídos, vamos compreender o que Jesus e o que Deus, o Pai, o que o Santo Espírito fez para nos salvar. Que amor é este? Temos que fazer algo. Embora não o compreendamos completamente, podemos aceitá-lo. Ellen White pormenoriza o que ocorreu lá na cruz para nos dar uma visão um pouco daquilo que foi o sofrimento de Cristo. Diz ela que Satanás torturava o coração de Jesus com cruéis tentações. O Salvador não podia ver para além dos portais do sepulcro. Na cruz, quando Cristo assumiu os pecados de toda a humanidade, não havia luz para ele, não havia esperança para ele. Porque é o que acontece com todo pecador. Cristo não era pecador, mas ao assumir o pecado, não havia esperança para ele. A esperança não lhe apresentava a sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do seu sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que a sua separação tivesse de ser eterna. Aliás, é o que o pecado causa. Separação eterna entre o Criador e a sua criatura. E Jesus temia isso, porque ao assumir o pecado de toda a humanidade, ele tinha que ser separado. Tinha que separar-se da divindade. Jesus sentiu a angústia, preste bem atenção, meu querido amigo, que o pecador há de experimentar quando a misericórdia deixar de interceder pela raça culpada. Por isso que eu digo, meu amigo, hoje e agora é o tempo de você e eu decidirmos. Cristo comprou esse tempo para você e eu podermos decidir aceitar a salvação. Porque o que ele sentiu na cruz para pagar cada minuto, cada hora, cada segundo da tua existência, para que você possa decidir
viver eternamente com Ele? Se não decidirmos hoje, se não decidirmos aceitá-lo como Salvador, então temos que pagar a nossa culpa. E vamos sentir o que Ele sentiu. Foi o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre Ele, como substituto do homem, e tornou tão amargo o cálice que ele bebeu e angustiou o coração do Filho do Homem. Porque, apesar de ele não ser pecador, ao assumir o pecado da humanidade, esse sentimento do pecado que todos nós temos, quando nós pecamos, todos nós temos esse sentimento de algo que está nos empurrar para longe. Você que é casado, comece o pecado de adultério, vais ter esse sentimento de algo que está te empurrando para longe da sua esposa, dos seus filhos. E de repente começa a haver revolta dentro do lar, conflito dentro do lar. E meus amigos, quando seja qualquer outro, eu falei de adultério, mas seja qualquer outro pecado. O pecado sempre causou separação e causará separação até que Cristo venha e resolva o problema do pecado. E acabe com ele para toda a eternidade. Meus amigos, foi com assombro. Os anjos presenciaram a desesperada agonia do Salvador. Uma escuridão completa envolveu a cruz. Deus não permitiu que o sofrimento e a agonia do seu filho fosse presenciado pelos que estavam ali zombando da tortura e do sofrimento de Cristo. Ele veio para os seus, como diz a palavra do Senhor, mas os seus o rejeitaram. O espírito de profecia revela que durante essas horas de escuridão, o pai estava ao lado do seu filho. Mas por causa da aliança que tinham feito na eternidade, para salvar a humanidade, ele deveria dissimular a sua presença durante o sofrimento de Jesus. Não poderia manifestar a sua presença, porque o pacto feito indicava que Jesus deveria tomar o controle de toda a situação e o Pai não podia interferir. Era a decisão que Jesus tomou na eternidade com o Pai. Eu vou salvar o homem. O Pai não deveria interferir, pois a salvação da raça humana dependia do controle de Jesus naquele momento. O Pai deveria exercer a contenção infinita e divina para controlar o seu desejo de ajudar o seu filho assustado, sofredor e moribundo, o seu único filho, a quem ele ama e com quem partilha a eternidade passada. Veja a dor e sofrimento de um pai que tinha todo o poder de resgatar, tirar o seu filho desse sofrimento, mas não podia. Você talvez já assistiu a algum daqueles filmes e que muitas vezes faz-se algumas investigações em que de um lado a pessoa que está sendo investigada está sendo questionada, mas do outro lado talvez tenha o familiar, mas há uma barreira, há uma parede em que quem está sendo investigado não pode ver a pessoa do outro lado. Mas muitas vezes a pessoa do outro lado quer ajudar, quer auxiliar, mas não pode. E ela fica aí a contemplar a tortura ou o sofrimento daquele que está sendo investigado. É isso que aconteceu. Deus estava presente, mas ele não poderia interferir. O seu filho não podia o contemplar. O pai deveria exercer a contenção infinita e divina para controlar o seu desejo de ajudar o filho. Naqueles momentos, Jesus não deve ter consciência da presença do Pai, nem do eterno vínculo de amor que sempre existiu entre eles. Jesus não devia, nem deve, nem devia ter essa consciência. Ele deveria suportar a agonia e a culpa do homem sozinho. E a palavra do Senhor diz-nos que ele pisou o lagar sozinho. O amor divino do Pai por ti e por mim, meu amigo, reprimiu o impulso irresistível de estender a mão e assegurar o seu bendito filho nos seus braços e assegurar-lhe de que ele estava com ele naquele momento. Quando a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, ali está o significado disto. O mesmo amor
intenso que o Pai tinha pelo seu filho, ele tem por você, tinha por você, lá na cruz, que no lugar dele socorrer o seu filho amado, livrá-lo dessa tensão, dessa agonia, dessa angústia que o pecado e as cruéis tentações de Satanás estavam a lhe causar, ele olha para mim e para ti e diz: se eu fizer isso, estes não salvarão, estes não terão oportunidade, serão eternamente escravos de Satanás, eternamente pecadores. Meus amigos, entendemos isso? Não compreendemos isso. Ele, Deus, não poderia e não faria, porque se o fizesse, todos nós estaríamos perdidos. Foi essa sensação da sua solidão que forçou dos lábios ressequidos de Jesus o grito angustiante: Deus meu, por que me desamparaste? Salmos 22, verso 1. Quando, afinal, durante todo o tempo, seu pai estava bem presente ao seu lado, ele não poderia o contemplar. Mas agora, com o terrível peso da culpa que suporta, o Filho de Deus não pode ver a face reconciliadora do Pai. O fato de o rosto divino se afastar do Salvador, nesta hora de suprema angústia, causou no seu coração uma dor que o homem nunca poderá compreender. Esta agonia era tão grande que ele mal sentia dor física. É por essa razão que não foram os pregos, não foram o rasgar do chicote, não foi a coroa de espinho que sufocou e matou Jesus. É a angústia que o pecado causa, a separação entre o Deus Criador e as suas criaturas que causou Jesus a morte. O seu coração não suportou e acabou arrebentado. Oh, quanta dor o infinito coração do Pai deve ter suportado, vendo seu amado e inocente filho temer que tivesse sido abandonado e deixado sozinho. Meus amigos, meus irmãos, esta manhã Deus está convidando a ti e a mim. Se queremos ter paz com Cristo, paz com Deus, se queremos evitar passar pelo sofrimento que Cristo passou para a nossa salvação, Ele nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Ele nos diz: aceita o convite da salvação. Ele está te dizendo: receba de graça, porque eu já paguei na cruz. Por que continuarmos vivendo uma vida de pecado para podermos ter uma morte cruel, sofrimento cruel, quando Cristo já quer e já nos livrou desta morte, trocando a sua vida preciosa pela nossa? Aceite Cristo como teu Salvador. Ele é o caminho da salvação. Vamos orar. Deus amado, Senhor, nosso Salvador Jesus, não compreendemos, não há palavras, não há pena que possa escrever o que o Senhor fez por nós. Nem temos noção do que o Senhor sentiu. Obrigado. E que teu Espírito cada dia possa convencer-nos do pecado e do juízo. Teu Espírito possa nos ajudar a tomar a nossa decisão de rendermos completamente a Ti. Foi por um grande preço que fomos comprados. Fique conosco o dia de hoje. Não nos deixe. Toma-nos nas Tuas mãos. Ajude o meu amigo, a minha amiga a tomar a decisão de abandonar o pecado e aceitar Cristo como Salvador. Suplico e agradeço em nome de Jesus essas bênçãos. Amém. Prezado amigo, amanhã estaremos aqui de volta e até lá um grande abraço, que Deus te abençoe. Não esqueça, partilhe a mensagem. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.